A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 19 de agosto de 2022, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar do tema Atuação do PROCON, com nada mais nada menos do que o presidente em exercício dessa autarquia, o doutor Ricardo Cruz. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Direito no Ar, muito grato por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco. A gente sabe que as demandas aí no PROCON, elas são enormes, são constantes, e graças, inclusive, à atuação destacada que esse órgão tem, e, consequentemente, crescendo no conceito, no respeito da sociedade, como órgão resolutivo que é, esse número de demandas, eu quero crer que só aumenta. Mas, como é a sua primeira vez aqui no nosso programa, Direito no Ar, tradicionalmente, a gente faz uma pergunta de caráter pessoal antes de entrar no assunto do dia. Para quê? Porque, de repente, as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem ver na sua resposta a fonte de inspiração que elas estavam precisando para seguir também uma carreira na área jurídica. Então, doutor Ricardo, o senhor está na presidência do PROCON, mas o senhor é advogado, é professor universitário. Como chegar a essas duas carreiras e por que o senhor escolheu esses dois caminhos? Perfeito, professor Heraldo, doutor Heraldo, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse espaço, né, falando um pouquinho sobre direito, falando um pouquinho sobre o PROCON, né, falando sobre a atuação também do órgão, vida pessoal profissional. A minha jornada começou aí mais ou menos em 2013, né, quando eu decidi fazer a especialização em Direito do Consumidor, né. Eu já me formei em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, já estava começando a advogar e fui buscar ali complementar os meus estudos, né, não ficar parado. Durante a graduação, tive as minhas experiências jurídicas também, né, estagiei na Defensoria Pública do Estado do Maranhão por um período um pouco mais de um ano, estagiei também no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho, também por um pouco mais de um ano. Então, assim, basicamente metade da minha graduação eu passei estagiando, né, em órgãos públicos onde eu adquiri uma boa experiência, né, na Defensoria. Adquiri uma boa experiência de atendimento ao público, né, atendia diretamente ali as pessoas, né, então ali você aprende muito a ter a empatia, né, pelas pessoas, né, entender um pouco da dor do outro, e buscar ali aquela dinâmica para trazer aquela solução jurídica, né, aqueles problemas. No Ministério Público do Trabalho eu aprendi a lidar um pouco com as demandas coletivas, né? Então eu pude trazer um pouco dessas duas experiências, né, quando eu iniciei aqui no PROCON. Iniciei no PROCON em 2015, logo no início da gestão do Duarte Júnior, né, como assessor jurídico.
E ali, logo mesmo no início, fui chamado para ser diretor de fiscalização, estudos e pesquisa do PROCON, né? Então, desde esse período, né, trabalhei nesse processo aí de expansão do órgão. A gente começou bem pequenininho, né, apenas o PROCON. Hoje em dia, fizemos a fusão aí a partir de 2016 do Viva PROCON, então aumentamos bastante a nossa área de atuação. Então, desde 2015, trabalhei lá como diretor de fiscalização, estudos e pesquisas, né, do PROCON, 2015 até 2017. Em 2021, comecei a chefiar a assessoria jurídica do PROCON e agora, em 2022, assumi a presidência, né, do órgão. É um órgão que eu gosto bastante, já passei por vários setores dentro do órgão, várias funções, várias atividades. E vários anos lidando com a causa do consumidor, né? Já quase 9, 10 anos aí lidando com o direito do consumidor, e é um direito que está bem próximo da vida da gente, né? Da vida das pessoas, e tem essa possibilidade, né, de lidar com temas aí muito importantes, né, que fazem de fato a diferença na vida das pessoas, e foi algo que chamou muito a minha atenção, né, lá desde o início, para que eu pudesse escolher aí esse caminho, né, essa carreira aí no direito do consumidor. Maravilha. Doutor Ricardo, o senhor é digamos assim, um profissional de carreira dentro do PROCON, como o senhor disse, ocupou vários cargos, conhece várias nuances do órgão, inclusive na atividade meio, na atividade fim, e nesse momento está na presidência devido ao afastamento da presidente por causa da licença maternidade da nossa querida amiga comum, doutora Karen Barros. Mas claro que a sua escolha se deveu à competência, à experiência, à responsabilidade, à confiança. Agora, sem dúvida alguma, imagino eu, talvez seja muito mais fácil para o senhor exercer a presidência, não que seja fácil ser presidente de um órgão como o PROCON, porque, como eu disse no início, as demandas são muitas e cada vez maiores. Mas, para quem já passou em vários setores e conhece a estrutura e conhece as pessoas, eu acredito que seja mais fácil comandar. Ou essa é uma leitura equivocada, doutor Ricardo? Com certeza, né? É um conceito muito que eu acredito, né, em relação à liderança, né? Não adianta, para que você ser um líder de fato, você tem que acompanhar, né? Você tem que estar junto, você tem que fazer junto, né? Então, se você sabe fazer, você consegue de fato executar isso, né? Então, diferente da postura de chefe, né? Aquele chefe que ele só manda e não sabe fazer, né? Ou não faz junto, né? Então, o fato de eu já ter passado, né, por essas áreas, já ter feito atendimento lá no balcão, né, já ter feito a fiscalização lá na rua, no campo, né, cheirando lá a gasolina, né, de perto, as fiscalizações do setor bancário, né, com os idosos na porta das agências, esperando embaixo de chuva, embaixo de sol, e eu ter passado por isso, né, me dá a legitimidade, né, de hoje poder estar ocupando aqui a presidência, né, em exercício aí. Então, eu já passei por esses outros setores, né, o que me dá uma bagagem, né, de poder saber exatamente onde o calo aperta, né, daquele servidor que está executando aquela atividade, né, de me colocar no lugar daquele servidor e conseguir prestar um bom serviço ao cidadão, ao consumidor que vem nos buscar, mas também entender o papel do nosso servidor, né, entender ali as limitações, né, os desafios e as dificuldades. Eu acho que isso contribui bastante para fazer um trabalho legal. Doutor Carlos, vamos embora focar nesse aspecto aí da rua, do trabalho em campo, da fiscalização, porque eu fiquei curioso agora. Eu queria que o senhor destacasse, se conseguir lembrar, claro, qual foi o momento que o senhor achou assim, mais importante nesse trabalho, disse assim, poxa, eu agora estou fazendo a diferença na vida das pessoas, ganhei meu dia, estou feliz e tal. E qual foi o momento assim que o senhor considerou o mais difícil, mais complicado, mais preocupado, talvez até que tenha temido por sua vida ou algo parecido? Eu tenho dois momentos assim que eu posso lembrar assim rapidamente, que vem logo assim à tona assim de forma rápida, imediata praticamente.
momento bem inicial, né, quando lá em 2015, né, assim que eu tinha acabado de assumir a diretoria de fiscalização, na época eu estava lá com meus 24 anos de idade, né, assumindo um cargo, uma grande pressão, né, por muitos aspectos, e aí nós fizemos uma ação, de certa forma, simples, né, foi uma das primeiras ações ainda, a gente estava começando o trabalho, né, e eu acho que um grande trabalho que a gente teve que fazer foi de resgatar essa questão do direito do consumidor aqui no estado do Maranhão, né? Como que esse direito do consumidor passou a ser visto, passou a ser trabalhado, né? Passou a ser respeitado, divulgado. Essa primeira ação, uma das primeiras ações assim, foi essa que eu me lembro, né? Foi num shopping aqui da capital, né? O cinema colocou lá um banner, né, uma informação lá dizendo que as pessoas não poderiam adentrar no cinema com outros alimentos, né? Então é uma clássica ação ali de venda casada, né? Então a pessoa só poderia comer aquilo que ela comprasse ali na bomboniere do cinema, né, ali no próprio estabelecimento para ingressar. Sendo que isso já é pacificado, né, em outros estados, lá na época, em 2015, já era pacificado em outros estados. Essa é uma prática de venda casada, né, que o consumidor ele pode escolher a bebida, o alimento que ele quer adentrar no cinema, desde que ele respeite também as políticas ali do ambiente, né, em relação à limpeza, em relação ao odor, tudo mais, do bom senso, né. Mas o consumidor ele tem a livre escolha de poder entrar com alimentos e bebidas de outro local, né. Então, e não bastou que o cinema negasse o acesso ao consumidor, mas ainda foi mais ousado, né? Colocou ali um banner dizendo que o consumidor não podia entrar. Então ali a gente tinha uma prova cabal ali, uma prova que não tinha o que argumentar, e a gente foi lá fazer uma ação de fiscalização, e nessa ação a gente autuou lá o cinema, e depois a gente conseguiu fazer um acordo, e fizemos aí uma determinação de fazer uma contra-propaganda, e o cinema depois confeccionou outros banners dizendo que é direito do consumidor, o consumidor poder entrar no estabelecimento com bebidas, com alimentos de outros lugares, né, conforme o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Então ali a gente reverteu, né, aquela política adotada pela empresa, e ao invés de ter uma propaganda negativa contra o direito do consumidor, a gente reverteu isso fazendo uma publicidade, uma propaganda positiva, né, a favor do consumidor, e até informativa, né, para que as pessoas saibam ali os seus direitos, né, e a partir dali, dessa ação pequena, a gente começou a fazer outras e várias grandes ações, né, uma ação agora já um pouco mais pesada, né, um pouco maior que a gente fez, foi em relação à questão dos combustíveis, né. Eu me lembro, foi na virada do final do mês de janeiro para o início do mês de fevereiro de 2015, houve ali um aumento na CID, né, dos combustíveis, o Imposto Federal, que teve um aumento ali em torno de 22 centavos, mas os donos de postos repassaram ao consumidor cerca de 3 vezes esse valor, né, repassaram ali 50, 60 centavos, né, na época que o litro da gasolina ainda era em torno de R$3 aí, então, 8 anos atrás, né, então, 50 a 60 centavos era uma diferença gigantesca no litro da gasolina. Hoje ainda é uma diferença importante, né, na época mais ainda. Então, nessa virada aí, do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro, para o dia 2 de fevereiro, teve esse grande aumento generalizado aí no preço dos combustíveis. A gente conseguiu juntar forças, né, somar forças com outros órgãos, né, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor, e aí a gente conseguiu ir para campo, né, fizemos aí a nossa parte, nosso dever de casa. A gente conseguiu constatar que houve um aumento linear, né, os postos estavam praticando praticamente o mesmo valor ali, todos com 3,449, né, era um preço idêntico, assim, em vários postos do estado, aqui na capital também, e a gente fez esse mutirão com esses outros órgãos, né, a nossa equipe de fiscalização na rua, fazendo essa coleta de informações, fizemos um mutirão interno também com as equipes, com os outros órgãos, e processamos mais de 200 postos, e conseguimos uma decisão na justiça, uma decisão liminar, depois mantivemos a liminar no Tribunal de Justiça,
Então foi uma outra grande ação assim que eu me lembro assim que foi bem estressante, bem difícil, mas a gente conseguiu ao final aí o resultado ao consumidor, né? Durante vários meses, vários anos aí Maranhão ficou São Luís principalmente entre uma das gasolinas mais baratas, né, do Brasil. E os reflexos dessa ação daquela época nos ajudaram hoje novamente, né? Então hoje no mês de junho, julho, né, teve a redução do ICMS, e aí a gente conseguiu fazer com que essa redução fosse de fato repassada ao consumidor, né, para que os postos eles não absorvessem essa redução para eles, né, e lucrassem com a redução do imposto, mas sim passasse essa redução para o consumidor final, para que o consumidor pudesse de fato sentir, né. A gente viu no mês de junho a gasolina estava em média aqui na Grande Ilha em torno aí de 7,19, né, já estava passando dos R$7, agora a gente já está encontrando de novo gasolina a R$4, R$4,80, né, por aí R$4,90, então já é uma redução significativa ao consumidor, né. Somada, além da redução do ICMS, algumas reduções também da Petrobras, né, por conta da redução do valor do barril do petróleo, né, no mercado internacional. Então a gente conseguindo fazer com que essas reduções elas cheguem ao consumidor, né. Então essa ação que a gente fez lá em 2015, né, ainda gerando reflexos até hoje, né? Então essa grande ação que a gente fez na época e o monitoramento que a gente continua fazendo hoje, ainda gerando impactos positivos ao consumidor, né? Nesse grande período que a gente está vivendo de alta inflação, né? Essa redução foi bastante importante para dar uma freada, né? Nisso aí a gente conseguiu com as fiscalizações, trazer esse benefício ao consumidor. Formação de cultura, doutor Ricardo. Lá atrás, a ação do órgão fez com que os donos de postos percebessem que a realidade havia mudado e que agora não adiantaria fazer a mesma coisa de novo porque ia encontrar a resistência do órgão outra vez. Então, vai criando essa cultura, né, de que a coisa deve ser feita corretamente. Parabéns. Agora, doutor Ricardo, o senhor disse que inicialmente era só o PROCON e que depois houve uma expansão e passou a ser o Viva PROCON. Assim, em pequenas palavras, para que o nosso teleouvinte possa entender, o que era o PROCON e o que é o Viva PROCON? O que eles fazem? O que mudou, além do nome, claro? Perfeito. Antigamente eram dois órgãos separados, né? O Viva Cidadão, que é aquele órgão muito conhecido pela questão da emissão da carteira de identidade, né, que era o principal serviço prestado pelo Viva Cidadão, né. Havia ali também alguns outros serviços, né, agregados, e tinha o PROCON, que era o órgão de proteção e defesa do consumidor, né, que fazia esse trabalho, né, de atendimento ao consumidor, de fiscalização, né. E aí em 2015, no final do ano de 2015, né, após ali a gente cumprir várias metas, né, aquele primeiro ano de gestão foi extremamente intenso. No final do ano, em outubro de 2015, o PROCON ele foi transformado numa autarquia, né? Então ele era uma gerência vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, ele se transformou em uma autarquia, né? Para a galera do direito, né, que está assistindo, né? Então ele acabou criando uma personalidade jurídica própria, em vez de ser vinculado a uma secretaria como uma gerência, passou a ter personalidade jurídica própria. Isso significa, na prática, o quê? Mais autonomia, né? Então, os processos administrativos, né, passaram a ser mais ágeis por conta disso, né? Então, tudo tramitando dentro do próprio órgão, podendo ser resolvido internamente no próprio órgão, dando mais celeridade à administração, né? A gestão mesmo, né? A gestão ficou mais dinâmica. E depois, em 2016, a gente... houve uma nova mudança nessa legislação e incorporou o Viva Cidadão ao PROCON. Então, o PROCON, que era um órgão pequenininho, que tinha 5 unidades, ele foi um órgão que ele cresceu, né, absorveu os serviços do Viva Cidadão, e aí, a partir de então, o Viva PROCON se tornou um grande balcão de serviços, né, à população. Então, o Viva PROCON hoje ele é um grande balcão de atendimento. Então, aqui a gente tem concentrado diversos serviços, né? Além daquele serviço da emissão da carteira de identidade, né, do RG, e do serviço de atendimento ao consumidor, a gente também hoje tem serviço de atendimento de emissão de CPF, de carteira de trabalho digital, serviços do Detran também, nos postos de atendimento do Viva PROCON.
parceria com outros órgãos, né, como Secretaria de Fazenda, do município, do estado, da Receita Federal também. Então, hoje nós temos um grande balcão de atendimento, serviço também do TRE, são vários serviços concentrados, né, no Viva Procon como um grande balcão de atendimento. E agora, recentemente, também fizemos uma parceria com mais um órgão federal, o INSS, também que vai, a partir deste ano, prestar também serviços dentro da estrutura do Viva Procon, né? Então, esse processo de expansão foi muito importante para que o cidadão ele possa, num local só, no mesmo lugar, no mesmo órgão, resolver vários problemas, né? Tirar vários documentos básicos e ter acesso a vários serviços básicos, né? Agora também temos serviços aí do cartão do SUS, né? Para que a pessoa possa fazer marcação de consultas, né, serviço da policlínica. Então, de fato, é uma grande gama de serviços que estão disponíveis, né, ao cidadão, ao consumidor, no Viva Procon. Então, essa união foi muito salutar, né, e a gente consegue ter uma estrutura de qualidade, uma equipe treinada para atender bem as pessoas, né, e para que o cidadão ele possa resolver tudo num local só. Maravilha. Dr. Ricardo Cruz, presidente do Procon Maranhão, trazendo, inclusive, novidades aí, como essa possibilidade do Viva Procon ofertar ainda mais serviços do que aqueles que já oferece. O interessante, doutor Ricardo, é que seria de se esperar que, como é um órgão do Estado do Maranhão, que só tivesse lá serviços do Estado. Mas o senhor disse, tem serviços do município, tem serviços da União, tem serviços de uma autarquia da União, de uma autarquia do Estado, que é o DETRAN, enfim, INSS, que é federal. A ideia mesmo é que é uma porta de entrada para o Estado em sentido amplo, né? União, Estado, município, para que a pessoa possa poupar tempo, né? E resolver num único lugar vários problemas que ela teria que se deslocar para vários órgãos e perder muito tempo, certamente. A estrutura eu conheço, porque já usei desses serviços algumas vezes. No shopping, por exemplo, é fantástico, né? Porque você ainda tem o conforto, ainda tem o estacionamento, tem o horário estendido. Então, é algo, de fato, fantástico. Nos projetos que estão em andamento aí, doutor Ricardo, das negociações que vocês estão fazendo, há a perspectiva de que haja parcerias com quais outros órgãos? Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente, desde o início, né, da gestão, lá em 2015, né, com o governador Flávio Dino, na época, né, com o Duarte Júnior à frente do Procon, teve uma gestão assim, muito criativa, né? Depois veio a Karen. Sempre buscamos aí parceria, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente fez parcerias aí com o Ministério da Justiça, fizemos parceria com órgãos federais, como eu falei há pouco, né? Com a Receita Federal, com órgãos estaduais, né? Como, por exemplo, a CAEMA, a DETRAN, com empresas também do setor privado, como, por exemplo, a Equatorial, que também tem atendimento diretamente à população, né, para poder a gente também acompanhar como que eles estão atendendo o consumidor. Fizemos parcerias aí também com prefeituras, né, onde a gente fez esse projeto de expansão do Viva Procon ao longo desses 8 anos, né, saindo aí de 5 para 60 unidades, né, também fruto de parceria com várias prefeituras, levando esses serviços do Viva Procon para todas as regiões do estado, né, acompanhei várias dessas novas unidades, né, sendo planejadas, sendo instaladas, sendo inauguradas, né, treinamos essas equipes e fazemos o acompanhamento antes, durante e sempre, né, então, para que o Viva Procon ele seja uma coisa só em todo o estado do Maranhão, né, todos alinhados, né, com a mesma diretriz, né, de atender bem o cidadão, atender bem o consumidor, os posicionamentos jurídicos alinhados, né, de forma que a gente consiga ter aí uma uniformização de posicionamentos, né, e para esse ano a gente já tem um novo acordo, né, que está sendo firmado com o INSS para trazer mais esse serviço, né, o nosso grande balcão de atendimento, o nosso grande balcão de serviço, poder descentralizar, né, como o Viva Procon passou por essa grande expansão ao longo desses 8 anos, né, então vão ser mais postos de atendimentos que o cidadão vai poder ter também para buscar esse serviço do INSS, né? Então, vai ser também benéfico para o nosso estado, né? Então, mais pessoas vão poder
conseguir ter acesso a esses serviços, né, de aposentadoria, benefícios assistenciais, benefícios previdenciários. Então, mais recursos, né, que vai circular no nosso estado, vai estimular mais a economia também. Então, também o aspecto social, né, mais pessoas podendo ser assistidas, né, por esses benefícios. Então, mais um serviço muito importante, né, que a gente vai ter em breve à disposição também nas nossas unidades, né. E recentemente fizemos um acordo, né, também com 50 prefeituras, né, 50 novos municípios que vão ter unidades aí do Viva Procon, uma parceria do governo do estado do Maranhão com essas prefeituras. E a gente já fez a primeira inauguração aí dessas 50 unidades, no município de Altamira. Recentemente fizemos a inauguração. Essa semana agora estamos recebendo a equipe do município de Santa Helena e também de São Vicente Ferre, que em breve também faremos a inauguração lá. As unidades já estão, a construção aí a pleno vapor, né, já finalizando aí a obra de construção, a equipe já finalizando também o treinamento. Em breve, mais 2 municípios importantes que vão ter a unidade fixa, né, de atendimento lá do Viva Procon. Então, toda essa população desses municípios não vai precisar se deslocar para outras regiões, para outras cidades, vai poder ser atendido no seu próprio município, né? Então, isso vai ser mais acesso, né, a direitos, mais acesso à justiça, né, à cidadania, a essas pessoas, sem precisar se deslocar, né? Então, e quando a gente fala, por exemplo, desses serviços aí de documentação básica, né, é fundamental, inclusive é porta para acesso a outros direitos, né? Então, se a pessoa não tem a documentação básica, ela é privada de uma série de direitos, né? Ela não pode frequentar uma escola, não pode se matricular, não pode fazer um concurso público, não pode ter uma relação de emprego formalizada, né, porque não tem a carteira de trabalho. Então, isso tudo impacta, né, negativamente uma série de outros direitos, né, que não são garantidos a essas pessoas. E a gente, levando esse serviço para perto da população, a gente consegue reverter esse quadro, né, consegue garantir direitos a essas pessoas que vão estar mais perto ali do serviço público, né. Então, a gente levando o serviço para onde as pessoas estão, né, para mais perto aí da população. Maravilha. Doutor Ricardo, eu teria ainda outras perguntas aqui para fazer, porque o tema é muito vasto, a atuação do órgão também é muito importante, mas infelizmente a gente tem aqui a limitação do tempo, então vai ficar para uma outra oportunidade. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos, pelas novidades que o senhor trouxe para a nossa população. Desejamos que o senhor continue fazendo aí um grande trabalho à frente do PROCON até o retorno da Karen, que certamente vai manter esse mesmo padrão, porque é uma equipe só, é uma equipe azeitada, é uma equipe afinada, de gente nova, porém responsável, dedicada, competente, séria, conheço todos e afianço isso. Então, doutor Ricardo, só agora o espaço para suas considerações finais. Então, professor, eu agradeço muito pelo espaço, né? Sempre muito gratificante estar podendo falar sobre o trabalho da nossa equipe, né? Do nosso órgão, né? Eu sou apenas o porta-voz, né? Então, tem muita gente que trabalha, né, para que isso aqui possa acontecer, para que eu possa estar falando dessas ações, para que eu possa estar aqui, inclusive, conversando, né, com vocês, toda uma equipe trabalhando, fazendo as coisas funcionarem. Então, eu queria agradecer também a cada um da nossa equipe, né, que trabalha, que se dedica diariamente, que é uma verdadeira família, o Viva Procon. Eu gostaria de agradecer também ao senhor pelo espaço, sempre dando a oportunidade, né, da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço, e parabenizar também pela iniciativa e desejo sucesso. Maravilha. Muito obrigado ao doutor Ricardo Cruz, presidente em exercício do PROCON Maranhão, que esteve conversando aqui conosco no Direito no Ar sobre a atuação desse órgão. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira.
Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da segurança da informação nos tribunais brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça prepara a instalação do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário. O centro vai funcionar como uma rede de cooperação do Poder Judiciário com representantes da área de tecnologia da informação de todos os tribunais do país. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que tem como objetivos tornar o judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital, além de aumentar a resistência às ameaças cibernéticas. Em todo o país, tramitam cerca de 77 milhões de processos judiciais com encaminhamento digital. Há registros de ataques hackers ao portal do TSE em 2018, às páginas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2020 e aos sites da Rádio Justiça e do Supremo em 2021. Em todos os casos, a ameaça foi vencida, mas o alerta permanece. Essa transformação cibernética não nos pegou de surpresa, mas ela ocorreu talvez com uma velocidade maior do que nós nos preparamos para ela. E essa preparação envolve não apenas acesso ao cidadão, investimento em infraestrutura adequada, capacitação de servidores, capacitação de usuários, mas também a conscientização de investimento na segurança. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e também com João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o João. João, qual é o risco real que as instituições brasileiras de Estado, de governo, correm em relação a ataque de hackers? Você, como uma pessoa do SERPRO, com certeza pode nos dar essa dimensão. Por mais que você esteja bem protegido, por mais que você esteja com todas as suas camadas de segurança em dia e atualizadas, esse risco, ele existe porque sempre está surgindo uma vulnerabilidade nova, sempre aparece algum zero day que às vezes não é publicado e que as pessoas ficam, os técnicos que estão responsáveis pela defesa ficam à mercê desses casos. A gente tem um reporte aí do que aconteceu, né, com o primeiro ransomware que foi reportado assim, em larga escala, que foi lá em 2017, que foi uma vulnerabilidade zero day da Microsoft, né, que foi explorada e que muitos hospitais e muitas instituições e empresas privadas sofreram e até hoje sofrem, né, não por essa específica vulnerabilidade, mas sofrem por isso. Então, assim, dizer que o risco real, o risco existe o tempo inteiro, por mais preparado que você esteja. Agora, João, como é que grandes instituições internacionais, empresas do próprio ramo de tecnologia se comportam, se protegem? O que elas fazem? As empresas têm trabalhado muito com a gestão de vulnerabilidade, isso
ponto principal, porque as defesas de perímetro, firewall, IPS, filtro de conteúdo, o AF, essas defesas elas estão muito maduras hoje em dia, né? Mas o que acontece é que defender a aplicação é o grande desafio. Então, como é que as empresas estão trabalhando hoje? Trabalhando basicamente na gestão dessas vulnerabilidades, na aplicação dessas vulnerabilidades e tratando um outro ponto que é muito importante. Por mais que tua aplicação esteja redonda, pronta e atual, toda bonitinha, existe um ponto muito importante, que é o ponto do usuário, né? Que a gente chama, que é o elo mais importante dessa corrente, né? Então, o usuário ele também tem que estar aculturado no processo da segurança, porque hoje em dia a gente vê muitas invasões acontecendo com a utilização daquela técnica, né, que eu não sei se todo mundo tá ambientado com ela, que é o phishing, que é você receber um e-mail, aquele e-mail que te faz uma trollagem com você, que pede para você clicar no link, que pede para você passar sua senha, passar teu usuário, e aí o usuário desavisado, ele passa a informação. Quando ele passa a informação da senha e quando ele passa a informação do usuário, né, não existe defesa que suporte isso. Ele vai entrar de forma legítima dentro do sistema, e aí quando ele entrar de forma legítima, quando ele estiver lá dentro de forma legítima, ele consegue fazer tudo o que ele queira fazer lá dentro, né? Advardes, na sua avaliação, as instituições brasileiras, de uma forma geral, sejam de Estado ou não, estão suficientemente preparadas para enfrentar essas ameaças? Elas se preocupam o quanto deveriam? Se armam? Estão. As instituições estão preparadas. Elas são cientes, principalmente, dessa nova revolução, que é a tecnologia da informação. Principalmente, dizemos isso em relação ao judiciário, que se preocupa, se empenha, se renova a cada dia, a cada ano, com ferramentas novas, com atualização de tecnologia, com fortalecimento da tecnologia, passando desde de atualização de sistemas, plataformas, as interoperabilidades e o investimento no servidor, que hoje está se tornando muito importante para os tribunais dessas instituições, que são o setor da TI, da tecnologia de informação. Advardes, na abertura do programa e depois na reportagem, eu falei do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos no Poder Judiciário. Esse centro, como eu já disse, vai trabalhar com a cooperação dos tribunais. Essa seria a forma mais correta na sua avaliação? Veja, o que o CNJ está fazendo é justamente uma coordenação de boas práticas em relação a todos os sistemas e todos os tribunais nacionais. Primeiro, com a redundância, né? Nós colocarmos aí as cópias, os backups de várias formas e principalmente uma redundância central no CNJ, o que possibilitaria, por exemplo, um dos ataques mais comuns que o sistema de processo eletrônico sofre hoje, são dos robôs de busca, de atualização, que, digamos, a própria advocacia às vezes contrata para que possa bem acompanhar e bem prestar um serviço ao seu cliente. E esse ataque de busca, de atualização de andamentos processuais, em muitos dos casos, pode vulnerar o sistema, pode deixar ele um pouco aberto, que faz ele também cair. Agora imagina, um ataque, digamos, hack a um sistema, como aconteceu já como tivemos notícia, o TF da 4ª Região, o próprio STJ, onde temos ali informações importantes e valiosas sobre a vida, a liberdade, o patrimônio das pessoas, e esse sistema, e esses dados são perdidos. Daí a importância desse tratamento central de resposta a ataque. A redundância, as várias cópias e o investimento, volto aqui a dizer, nos profissionais do setor da tecnologia da informação. João, eu gostaria de falar agora dos riscos para o Estado e para o próprio cidadão no caso da violação de dados em larga escala. Claro que falamos de dados sensíveis. Hoje falamos do risco para o Poder Judiciário e para todas as instituições do Estado no caso da violação de dados, da ação de hacker ou de hackers nos sistemas de segurança dessas instituições. E os nossos convidados são Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e também João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados.
João, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu pedi a sua avaliação para os prejuízos que o Estado brasileiro, e aí eu falo do Estado com letra maiúscula, compreendendo todas as instituições de governo, também o judiciário, enfim, todas essas instituições, e os riscos também para o cidadão, no caso da violação de dados em larga escala, de dados sensíveis. Qual é o prejuízo que a gente poderia prever? O impacto que se tem, né, do fato de um sistema ficar fora do ar é, às vezes, deixar uma empresa, uma instituição ou o próprio cidadão sem acesso àquele serviço. Para o Estado isso é terrível, porque também outros processos internos do Estado são ligados a esses processos, essas tecnologias de informação. Então, muitas vezes, uma decisão sobre exportação, importação, sobre imposto, sobre qualquer outra coisa que seja interna ao governo, depende desses sistemas de informação. O fato dele ser impactado e muitas vezes ficar fora do ar, às vezes por 10, 15 dias, na recuperação daquele ambiente, é um prejuízo imensurável para a instituição que detém a operação daquele e o controle daqueles dados. Para o cidadão em si, por não ter acesso àquele serviço, é outro prejuízo também imensurável. Além disso, o dado é sensível, que é o dado pessoal, que está ali, né, e que vaza e que fica sendo trafegado entre os vários grupos de hackers. Advardes, no Poder Judiciário, embora no bloco anterior você já tenha falado um pouco sobre isso, eu acho importante a gente dimensionar agora que prejuízos poderiam ser sentidos pelo cidadão, pelo usuário da justiça de uma forma geral. Imagina você concebe, por exemplo, um judiciário, qualquer judiciário nacional, estadual, federal, ou a própria Suprema Corte, ficar sem funcionar, por exemplo, sem poder ter acesso a dados por 10 dias. Nós estamos falando aí de medidas urgentes, nós estamos falando aí de medidas de atenção à saúde, né, a própria vida, a própria liberdade das pessoas. Você já imaginou um sujeito que tem uma decisão para sair, que saiu uma decisão mandando libertá-lo, e essa decisão não pode ser cumprida porque o sistema não está disponível, aqueles dados não estão disponíveis, ele fica lá por mais 10 dias, mais, sei lá, uma semana, um mês. É um prejuízo, como eu repito aqui, vamos pegar a exata proporção. O judiciário, ele lida, e de forma muito responsável, com maestria, o Judiciário Nacional, o Judiciário Brasileiro, que é exemplo mundial, ele lida com a vida, o patrimônio e a liberdade das pessoas. João, os hackers, em geral, podem ser divididos em três, se eu estou bem informado, em três categorias, digamos assim. Alguns querem simplesmente aparecer. Outros, eventualmente, têm motivação política. Outros ainda querem dinheiro, sequestram dados e depois exigem dinheiro para devolvê-los. O enfrentamento a essas três categorias seria o mesmo? Como é que se faz no caso de quem quer dinheiro? Paga-se? A recomendação é não pagar, né? A recomendação é não pagar. Eu acho que a partir do momento em que você paga, você está incentivando, né, a prática, né? O principal procedimento que a gente agora tem que se preparar, agora não, já há tempo, né? Isso é uma recomendação já de longa data. É a gente, no mínimo, ter um backup confiável para que a gente retorne as informações ao ponto, pelo menos, mais próximo possível do ataque que aconteceu. Uma comparação que a gente sempre dá, né, é o que Amir Klink falava, né, quando ele foi construir aquele veleiro dele, que ele queria atravessar o Atlântico, né, e ele queria criar um veleiro, construir um veleiro que não virasse, né, que não ficasse de cabeça para baixo, que ele ia tomar umas ondas bem grandes. E ele começou a investir naquilo, e ele viu que não ia dar, né, o investimento ia ser muito alto. E aí ele viu que o importante não era que ele não virasse, é que quando ele virasse, ele conseguisse retornar à posição inicial onde ele estava, né? E aí, quando ele construiu o veleiro dele, ele construiu o veleiro com essa característica. A arquitetura do veleiro o veleiro ia virar, mas ele ia voltar ao ponto de partida dele, né? Então, é essa analogia que a gente faz dentro da segurança, que o importante é a gente sabe que é impossível construir uma estrutura que não vire, mas a gente pode construir uma estrutura que volte à posição inicial onde ela estava. Advardes, e o veleiro da justiça, que sugestões você daria, além do backup, além da capacidade de voltar o casco para baixo e o restante para cima? Que sugestões você daria?
Hoje você tem profissionais da tecnologia da informação que eles podem, mediante a iniciativa privada ou próprios servidores mesmo do judiciário, entra, sai, opera, conhece aquele sistema, e nós não temos hoje uma necessária regulamentação de segurança destes profissionais. Acredito que esse projeto do CNJ deve passar necessariamente por essa abordagem, a qualificação, a regulamentação do profissional da tecnologia da informação. Porque, veja, existem situações, por exemplo, João, que um profissional da TI pode identificar em alguns minutos, pelo log do sistema, que, olha, o sistema caiu porque por essa porta aqui teve vários acessos, uma massividade de acesso. Então, a identificação foi essa. Qual a resposta? Vamos colocar uma CAT, ou o próprio gov.br, que está acontecendo muito, excelente ferramenta. E, em alguns casos, por exemplo, um problema simples desse já demorou, em algumas situações, até 90 dias para ser identificado e para ser resolvido, por conta da própria operação dos profissionais de tecnologia da informação. Isso ocasionou a lentidão, a erros de comunicação, uma instabilidade de sistema. E aí você veja, hoje o cidadão está tão acostumado com o judiciário 4.0, com o judiciário digital, que é comum ele olhar no WhatsApp dele, ou no aplicativo de mensagem, receber uma citação, uma intimação, e ele sabe que aquilo ali é verídico, ele confia naquela informação, justamente porque o judiciário fez que fosse assim, confiável, seguro, e todo o sistema ele passa necessariamente pelo controle do ser humano. E eu acredito que deve permanecer assim, nessa galopante evolução da tecnologia. Então, o ponto principal em minha observação, e é uma preocupação também da OAB, na pessoa do presidente Pedro Simonetti, o apoio, a regulamentação e a fortificação dos profissionais da tecnologia da informação, que lidam diretamente com os sistemas processuais do judiciário. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e ainda de João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. A nossa entrevista de hoje é com João Paulo Santos Chouquer, 43 anos, baiano de Salvador, promotor de justiça na Bahia. Pós-graduado em Ciências Criminais, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Fez cursos de especialização em universidades dos Estados Unidos e da Itália. No CNJ, ocupa vaga destinada ao Ministério Público. Tomou posse em junho passado. O conselheiro explica por que escolheu o direito. Foi justamente pela nossa inquietude com as causas sociais, né, e essa proposta de tentar contribuir com o aperfeiçoamento do Brasil. Então a gente percebeu que o direito seria esse caminho, né, onde a gente conseguiria, né, com os esforços próprios, galgar um espaço para tentar ajudar aí na solidificação da democracia brasileira. E aí um estudante de universidade federal, em um estado como a Bahia, de extrema importância para o Brasil. Então, o momento que o Brasil vivia, em que a juventude participava mais, né, do momento político, nos levou a escolher o curso de Direito. A trajetória de promotor a conselheiro. No ano de 2004, nós fomos aprovados no concurso de provas e títulos para o cargo de promotor de justiça. E do sertão baiano até o Recôncavo, nós rodamos aí por algumas diversas cidades do nosso continente chamado Bahia. Quando, em 2018, a gente recebe o convite da então Procuradora-Geral e da sua equipe, a doutora Raquel Dodge, para vir integrar o grupo de promotores e de procuradores da República que iriam auxiliar o gabinete da Procuradora-Geral. Nesse cenário de 18 até mais ou menos 21, e com a colocação do Dr. Augusto Aras baiano também, que a gente ganha capilaridade no âmbito da Procuradoria-Geral,
reforça a nossa musculatura no estado da Bahia e coloca o nosso nome à disposição da classe. Então foi um movimento bem bacana de construção, de diálogo, de apresentação de propostas e, sobretudo, de compromisso de reafirmar a máxima do Ministério Público Brasileiro de promover a justiça. O que o CNJ mudou na justiça brasileira? Toda possibilidade de submissão a controle, ela é sempre valorosa para a sociedade que custeia um serviço caro que é a justiça. Então essa trajetória de mudança do Conselho Nacional de Justiça trouxe transparência, efetividade e aproximação da justiça com a sociedade, né, o seu destinatário final, né, da prestação jurisdicional. Então, se tem uma palavra, né, para rotular essa trajetória de 17 anos do Conselho Nacional de Justiça, é compromisso. Né? É o compromisso de estar perto do povo, é o compromisso de dar transparência, compromisso de fiscalizar, recomendar e nortear, né, esse imenso conjunto de tribunais que compõem o sistema de justiça brasileiro. Os planos do conselheiro para o CNJ. Reafirmar o papel da vítima no processo penal. Acho que a vítima precisa receber essa luminosidade, essa proteção no processo penal brasileiro, e o CNJ é um palco competente para tanto. Tentar dar nossa parcela de contribuição na estratégia nacional, talvez, de combate à lavagem de dinheiro. Né? A gente se dedicou nessa temática, estudou e pode dar a nossa contribuição enquanto representante do Ministério Público e agora Conselheiro Nacional de Justiça. Como também não abrir mão e nem tergiversar em momento algum nas garantias e direitos fundamentais das multidões que aqui campeiam no sistema de defesa brasileiro. O significado do direito para o conselheiro. O direito é essa ciência, né, que nos move a tentar dar um pouco mais de tranquilidade, a promover a paz social, né, estabelecer relações, reafirmar vínculos e, sobretudo, né, ter uma sociedade que possa ser justa, solidária e cidadã. Então é nessa bússola que a gente tenta se guiar. Né, o direito, que é o termômetro de uma sociedade civilizada. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.